Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das maiores polêmicas que encontramos no supermercado, os transgênicos. E olha, tudo começa com aquele símbolo, sabe? Aquele que quase todo mundo já viu, mas que pouca gente para pensar no que ele realmente significa. Então, é isso. A nossa conversa começa por ele. Aquele T misterioso no triângulo amarelo que tá em um monte de embalagem por aí. Olha ele aí. Um T bem grande, preto, dentro de um triângulo amarelo. Simples assim. Mas o que ele quer dizer é que aquele produto tem ingredientes transgênicos, ou seja, que foram geneticamente modificados. É exatamente aqui que o vespeiro é cutucado, sabe? É onde começa toda a confusão. Pode apostar que esse símbolo já passou pela mão de muita gente na hora das compras, né? A gente pega o produto, olha e talvez nem se ligue. Mas a pergunta que fica é: o que está por trás dele? E por que só o fato de ele estar ali na embalagem já causa uma discussão tão grande? E essa discussão, ela ficou séria mesmo em 2018. A coisa esquentou quando o Senado Federal quase aprovou uma lei para tirar a obrigatoriedade desse rótulo. Imagina. Aí o Brasil inteiro começou a debater. Isso é modernizar a lei ou é tirar o direito da gente de saber o que tem no nosso prato? Tá, então pra gente entender essa briga toda, a gente precisa dar um passo pra trás. O que, afinal de contas, é um transgênico? Vamos definir isso direitinho. Ok, de um jeito bem simples. Transgênico é um ser vivo, pode ser uma planta, por exemplo, que teve o seu DNA modificado lá no laboratório. É como se os cientistas pegassem um pedacinho do manual de instruções de uma outra espécie e colocassem nele. Para quê? Para dar uma característica nova que ele não tinha. Tipo, ficar resistente a uma praga ou a um agrotóxico específico. E essa imagem aqui ajuda a gente a visualizar bem isso. A engenharia genética faz exatamente isso. Ela pode pegar um gene de uma bactéria, vamos supor, e colocar no DNA do milho. O resultado? Um milho super resistente. É o tipo de coisa que é uma fronteira da ciência, né? De um lado, um monte de gente fica animada. Do outro, um monte de gente fica bem preocupada. E essa tensão toda entre o que a tecnologia promete e o medo que ela causa ficou super clara num debate que passou na TV. É ele que a gente vai analisar agora. Foi um verdadeiro embate, colocando duas visões, assim, totalmente opostas, uma de frente para a outra. O ringue desse debate foi o programa JC Debate, lá da TV Cultura. A jornalista Andresa Boni fez a mediação e de cada lado a gente tinha a bióloga Adriana Brondani, defendendo a tecnologia, e a professora Marijane Lisboa, que trouxe uma visão bem mais crítica do assunto. E as posições eram bem claras. De um lado, a Adriana Brondani falando das vantagens, dos benefícios para o agricultor, do aumento da produção. Do outro, a Marijane Lisboa botando o dedo na ferida. Ela falou do aumento gigantesco no uso de agrotóxicos, dos riscos para a nossa saúde e para o meio ambiente, e até questionou a ciência por trás, já que muitas pesquisas são pagas pelas mesmas empresas que vendem os produtos. O argumento da Brondani era mais ou menos assim. Calma, gente, a transgenia não é a salvação de tudo. Segundo ela, é só mais uma ferramenta. Pensa que é tipo uma evolução daquele melhoramento genético que a humanidade faz, há séculos para ter plantas melhores. Aí veio a resposta da professora Lisboa. E foi, assim, um soco no estômago. Ela foi direta. O Brasil virou o país que mais usa agrotóxico no mundo. E, segundo ela, isso tem uma ligação direta com o avanço dos transgênicos. E para deixar o argumento sobre saúde ainda mais forte, ela jogou uma carta pesada na mesa. Citou a própria Organização Mundial da Saúde, a OMS, que soltou uma nota dizendo que o glifosato, que é o principal agrotóxico usado nessas lavouras, é possivelmente cancerígeno. Mas a Brondani tinha uma réplica para isso. Ela disse: espera aí, não é bem assim. Para ela, o Brasil usa mais agrotóxico não por causa do transgênico, mas porque o país virou um gigante da agricultura mundial. A lógica dela é, se a gente produz muito mais, é natural que a gente use mais insumos. Então, essa troca de farpas, de argumentos e contra-argumentos não foi bagunçada. Tinha uma ordem, uma estrutura, e é isso que a gente vai ver agora. Vamos mudar o foco, sair um pouco do que foi dito para entender como essa conversa toda foi organizada. O que a gente viu ali no JC Debate é o que se chama de debate regrado. É um nome chique para dizer que a discussão tem regras, tem papéis bem definidos, tem objetivo claro, tudo pensado para que um assunto polêmico possa ser discutido de um jeito organizado. E para um debate desses funcionar, ele precisa de 4 peças-chave. Primeiro, os debatedores, claro. No nosso caso, a Brondani e a Lisboa. Segundo, a mediadora, a Andresa Boni, que está ali para botar ordem na casa. Terceiro, o tema,
que tem que ser polêmico e importante para todo mundo. E quarto, e talvez o mais importante, o público. Quem está assistindo para se informar e, no fim, tirar as próprias conclusões. E essa ilustração mostra direitinho como funciona. É como se fosse um ambiente controlado, sabe? Onde as ideias podem ser apresentadas, contestadas, mas de um jeito civilizado. Isso ajuda quem está em casa a acompanhar o raciocínio, mesmo quando o assunto é bem complicado. Ok, mas e daí? Por que a gente está falando tanto sobre isso? Por que é importante entender não só o que foi discutido, mas o formato do debate em si? Aqui está o pulo do gato. O objetivo de um debate assim não é ter um vencedor e um perdedor. Não é uma luta. A ideia é apresentar as diferentes perspectivas, os diferentes argumentos, para que quem está assistindo tenha as ferramentas para construir a própria opinião com base em mais informação. E é por isso que esse tipo de coisa é tão essencial para a democracia, sabe? É com discussões organizadas, com regras, que a gente consegue lidar com os temas mais espinhosos, seja na ciência, na política, onde for. É o que nos ajuda a tomar decisões melhores, mais conscientes. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, né? Num mundo com tanta polarização, com opiniões tão cravadas na pedra, talvez o mais importante não seja só o que a gente defende, mas como a gente defende. Como é que a gente pode usar essa ideia de estrutura, de respeito, para ter conversas melhores sobre as coisas que realmente importam? Fica aí a provocação para a gente pensar.